Ei, pessoal! Bem-vindos ao Pré-Vendas na Prática, o podcast para quem é pré-vendedor e quer maximizar sua performance aprendendo com os melhores. Esse podcast é produzido pela Academia Rapport e para você que está escutando pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Garcia, sua host aqui no programa. Hoje começamos o podcast com nada mais, nada menos que Miriam Mourão. Sim, vocês escutaram certo, é a Miriam. Já tem vários alunos da Rapport que ficaram super empolgados em saber que eu ia gravar com ela. Porque a Miriam, gente, para quem não conhece, pelo amor de Deus, vai no LinkedIn e acha essa mulher. Vou deixar os links dela aqui depois. Mas ela atua há 21 anos no mercado de prospecção, 18 anos são ensinando. Já foram mais de 17 mil profissionais mentorados, ou seja, é gente pra caramba. E a Miriam tem um foco tanto em B2B quanto no mercado industrial, que eu acho incrível, porque vira e mexe no LinkedIn tem algo que foge ali do mundo de tecnologia, e é muito massa porque a linha dela é fazer, ensinar e fazer. Então é uma pessoa fazedora e que todo dia tem conteúdo ensinando as pessoas a fazerem. Então, Miriam, super obrigada por ter aceitado a conversa, estou muito empolgada para esse nosso episódio. Fernanda, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer aqui compartilhar um pouquinho do que eu sei aí com a galera. Boa. E Miriam, primeira coisa, eu já quero trazer uma pergunta que surgiu na comunidade da Rapport, da Andrea. Ela primeiro falou que é super tua fã, e aí ela disse assim, Fê, eu tenho muita curiosidade sobre a carreira dela. O que que ela fez para chegar até o ponto que ela está hoje, de ser tão relevante para a área, ser reconhecida? Então, qual o caminho que tu trilhou, cursos que tu fez, como que tu tá há 21 anos e aí com quase 30 mil seguidores no LinkedIn, sendo essa referência que tu és? Bom, eu comecei em 2001, quando nem se falava em prospecção, como se fala hoje. Então, Uhum, era tudo mato, realmente, quando eu cheguei, né? Quando eu comecei a prospectar. E me jogaram esse trabalho no colo, né? Eu trabalhava com marketing, eu era PJ de uma empresa de embalagem de papelão do lado, então eu já vim da indústria. E como não tinha processo, naquela época não tinha processo, não tinha ferramenta, no máximo as empresas tinham um sistema de gestão, né, um ERP, mas uhum, não tinha CRM. Para vocês terem uma ideia, a Salesforce começou, foi fundada em 99. Eu comecei em 2001. Então, 2 anos depois, então ninguém falava em CRM, ninguém falava em processo, nada, 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 nada. Era pegar uma lista e começar a ligar. Poucos usavam e-mail, tá? O e-mail era mais para enviar informações e apresentações, etc. Como a prospecção nessa empresa era feita pelos executivos, né, pelos vendedores, o que acontecia? O que acontece ainda hoje, né? Eles começavam a prospectar, vendiam, criavam uma carteira de clientes, ficavam sossegados com as suas carteiras e se acomodavam. sim. Então, o diretor, percebendo isso, em todas as reuniões ele ficava, não, vocês estão prospectando, quais empresas vocês estão abordando? E eu participava dessas reuniões porque eu era do marketing. E eu era um marketing muito próximo de vendas, muito próximo. Todas as Nada, reuniões. nada de são meus inimigos, joga a culpa Não, por... Não, não, ficava muito. Eu participava de reunião, para você ter uma ideia. certíssimo. Eu ia com o meu diretor em reuniões, em grandes clientes, eu ia junto. E ele percebeu isso, né? Que os vendedores estavam acomodados. Toda reunião ele cobrava, cobrava e nada saía dali. Aí ele falou: Olha, amiga, eu quero que você faça prospecção, agende reunião com esses vendedores. Eu quero o segmento automotivo e farmacêutico, né? Que tem, né, até hoje uma demanda grande de Sim. embalagem. E automotivo porque ele criou uma embalagem, desenvolveu com uma empresa alemã uma embalagem super especial que substituía as caixas de madeira. Então ele falou assim: faça, pega a verba do marketing e te vira. Aí eu peguei, né, comprei uma lista, até foi da Fiesp, que vinha no CD, e comecei a fazer essa prospecção. Então, esses anos, né, que eu trabalho com isso, quer dizer, o pessoal pergunta, o que que você estudou, o que você fez para chegar nesse patamar? Fazendo. Eu tive uma empresa de prospecção. Então, eu Uhum, comecei a prospectar na Camac, eu vi a dificuldade, eu vi que eu comecei uma semana ligando para as empresas, todo mundo falava,
já tenho parceiro, já tenho empresa homologada, nós estamos homologando, manda uma apresentação por e-mail. Até que um comprador da Bering falou o seguinte: Miriam, eu recebo por dia 20 ligações de vendedores querendo vender caixa de papelão. Ah, manda uma apresentação aí por e-mail. Aí eu percebi, pô, mas é a abordagem, é o que eu estou falando que me colocou no mesmo patamar que os outros 20 que ligam para ele. Aí Sim, eu comecei a estudar a abordagem, comecei a pensar, pô, eu tenho que mudar isso aqui, eu tenho que falar de uma forma diferente para gerar essa atenção. Aí eu mudei a abordagem, fiz vários testes, é claro, mudei a abordagem, me coloquei como uma pessoa interessada no processo nele como cliente, nele como comprador de embalagens. Isso mudou totalmente, se mudou da água para o vinho. Aí eu comecei a agendar muita reunião com grandes empresas, tá, gente? Não era empresa pequena, não, era Fiat, Renault, Valeo, Bering, Teuto, tá? É, E aí eu percebi que tinha um gap, né? Tinha um gap nesse mercado, que as empresas tinham dificuldade de prospectar. Como eu era PJ, eu conversei com o diretor, eu diminuí minha carga horária na Camac, em vez de cinco dias por semana, eu comecei 2, 3. Isso não afetava o meu trabalho de marketing, e comecei a prospectar por fora. Comecei a pegar contratos. Peguei contratos. A Lúcia, né, que é a minha filha, e a minha assistente trabalhou comigo. já Ela botou a bordava, filha para ser pré-vendas, é, ensinou. ensinei, ela fazia de manhã, eu fazia de tarde. Então, eu pegava duas empresas de manhã, ela pegava uma empresa à tarde, então a gente reciclava. Depois eu peguei a outra, a Duda, né, que trabalha comigo também, que ela faz algumas postagens até no LinkedIn. Uhum. E tinha outro rapaz também, e aí nós fomos. Eu fiquei 10 anos prospectando, e diversos segmentos, segmentos totalmente diferentes. Reuso de água, tecnologia, e assim foi durante 10 anos. Só que era um trabalho caro na época, muito caro, por causa da conta de telefone, né? Não tinha todos esses pacotes, não tinha. O telefone era caríssimo, você ligar no Sim, interurbano era um absurdo de caro. Então eu percebi que ensinar era mais gratificante e mais lucrativo também, e muito mais gratificante. Então, meu primeiro curso de prospecção foi em 2004. Foi numa empresa de Guarulhos, aqui em São Paulo, e eu tinha um flip chart, só um flip chart e falando. Eu fiz o curso inteirinho de 8 horas com flip chart, escrevendo no flip chart e passando para as pessoas e fazendo as pessoas fazerem dinâmicas. boa. Não tinha PowerPoint, não tinha computador, não tinha nota, eu não tinha nada. Foi cara e coragem mesmo. E o pessoal adorou. Eu tenho até a pesquisa que eu faço, né, de Sim, depoimentos e tal. Tem até hoje lá, o pessoal escreveu, etc. Até o diretor da empresa adorou. que Aí eu demais. pensei, poxa vida, isso é muito mais gratificante para mim, ensinar. Sim. E aí eu comecei a ensinar. A partir do momento que eu comecei a ensinar, eu comecei a diminuir também a terceirização. Então, eu fiquei terceirizando até 2010. Foi a mesma época que eu fiquei também cuidando do marketing da Camac. Uhum. Aí a Camac fechou, né? A empresa faliu em 2012. Aí eu continuei focando só em cursos e mentorias. Na época eu fazia curso, tá, gente? Hoje eu já percebi que a mentoria ela é mais eficiente do que cursos, tá? Mas Sim. isso é um A papo para proximidade, né, outro. Miriam, com a pessoa, o entender de fato. O curso, a gente fala para todo mundo da mesma forma e a pessoa vai se conectando com aquilo que faz sentido para ela. A mentoria é Exatamente. sobre ela. Ela vai dizer, eu Sobre ela. falo nesse tom de voz, vai dizer, opa, peraí, vamos fazer este ajuste aqui. Então, ela é É, personalizada. Ótimo. E Miriam, eu e anotei alguns pontos aqui do que tu falou ali da tua trajetória até o momento. Acho que a primeira coisa que eu anotei aqui foi proatividade de foi para atividade. ir junto na reunião, entender o que estava fazendo, começar a ligar para as pessoas, foi muito. Isso é característica, né? Tá no teu DNA, esse comportamento de ir atrás, Foi. fazer a coisa acontecer. Depois, dentro dessa essa proatividade e falar com o mercado, te levou a entender que falar com todo mundo do mesmo jeito vai entrar no Não, ouvido e vai ser em outro, porque o comprador ele já está acostumado a escutar aquilo várias vezes por dia e ele já acha as justificativas dele, as respostas para o reflexo, as dispensas ali para mandar aquele vendedor, aquele pré-vendedor, deixar ele ali de canto. E aí, nisso, tu entendeu, pô, eu preciso de fato me interessar no lead e entender o porquê que eu estou indo falar com ele, que aí a gente entra até no ponto de personalização. Por menor que personalização. seja,
eu estou personalizando para ele. E eu achei absurdamente interessante e muito bom tu teres trazido esse ponto, porque tu tá falando de um mercado de 2001, 2004, 2000, não era, a gente não chegou nem em 2010 ainda direito, e tu Uhum. já e o mercado já tinha muita procura. O mercado sempre tem procura, sempre tem alguém prospectando. E eu lembro de um webinar que a gente participou com o pessoal da Snow, a gente até, tu comentou, todo mundo tem um fornecedor para alguma coisa. A não ser que Tem. seja algo absurdamente disruptivo, já tem alguém fazendo aquilo. Então, a tua abordagem, ela tem que ser uma abordagem muito direcionada, do tipo, eu já imagino que tu tenhas, mas eu entrei em contato contigo mesmo assim, por quê? E aí vai a tua Exatamente. pesquisa, a tua personalização, né? Sim. Outra situação também é que eu sempre li muito, né? Uhum, ótimo. Sobre métodos, o SDR hoje ele precisa ler muito, ele precisa conhecer tudo. Em termos de métodos, então quando o pessoal começou a falar de CRM, naquela época, lá em 2002, 2003, eu baixei da internet, olha só, eu baixei da internet, mandei imprimir, tenho até hoje uma apostila falando sobre CRM. O pessoal pensa que CRM é um software, né? Não, é um conceito. É o Sim. conceito de você se interessar pelo cliente, Ter as né? informações Você deles ter todas as organizada, informações, tudo. buscar todas as informações do cliente. Não é só o CRM, é uma metodologia. Então, eu lia muito, eu fiz muitos cursos, né, que a própria Camac pagou, Uhum, e também eu fazia pesquisa com o cliente. Isso que o pessoal precisa aprender também, fazer, eu fazia pesquisa com os clientes ativos e inativos e os perdidos, tá? E até hoje eu faço pesquisa com decisores, porque parece que existe uma ruptura entre o que a gente pensa que está dando certo, ou o que vai dar certo, e o que o decisor pensa. exato. A gente precisa entender o outro lado. Eu A tive opção. a gente gravou o podcast com o Christian, que ele é BDR, focado em ABM na Archivay. E aí ele comentou que tu tens que entender quais são os KPIs do teu lead naquele ano, porque pode ser que a tua empresa de fato resolva um problema, mas não é dentro deste ano que aquele comprador quer resolver o problema, ele está com outras coisas em mente. Então tu tens que conhecer muito bem os relatórios, a empresa, o mercado, e aí entra na parte de estudo, de interesse e de desenvolver essa carreira, né? Exatamente. Por exemplo, vou falar agora um case que eu li, foi até um mentorado meu que falou, que mostrou. Olha o que esse cara postou. A gente estava falando sobre massificação de e-mails, etc., de criar um e-mail mais personalizado, né? Aí ele falou assim: você viu a postagem do fulano lá, CEO da empresa X? Aí ele me mostrou, ele passou o link, me mostrou. Nossa, olha só. Quando a gente tem essa missão de prospectar, e vocês prospectam um determinado segmento, ou vocês têm Uhum. na sua base leads de tal segmento, vocês precisam entender o mercado que ele está inserido. E o que está acontecendo no mercado? Então, como eu tenho muitos clientes do segmento de transportes e logística internacional, eu sei que o mercado, que o segmento bombou na época da pandemia. Em 2021, eu tenho um cliente que cresceu 30% em plena pandemia. Então, eu sei que teve um aquecimento durante a pandemia no segmento de transporte, principalmente importação e exportação, é claro, né? Por causa até da pandemia, né? Uhum. De vacinas e tal, e também por causa do e-commerce, aumentou o e-commerce, então as transportadoras cresceram. Aí o CEO de uma grande transportadora recebeu um e-mail. O assunto do e-mail era né, empresa, Uhum. até quando a empresa vai aguentar o baixo faturamento e a baixa qualidade dos seus leads? Esse foi o assunto do e-mail, para uma empresa, o segmento que estava bombando. Até quando a empresa X vai aguentar esse baixo faturamento e a baixa qualidade de leads? Quer dizer, ele pegou, supôs que o segmento tinha uma dor, ou mandou isso para todos, né? Sim, Não comum. não segmentou, mandou para todo mundo, achou que todo mundo tem baixo faturamento, tem problema com leads, e disparou justamente para o CEO da empresa. E ele fez uma postagem sobre isso. Ele falou assim, além do e-mail do assunto ser agressivo, foi, como é que ele falou? Agressivo e deselegante. Deselegante. Agressivo e deselegante. E falou ainda, by the way, a minha empresa
o faturamento dela é 1 bi por ano. Quer dizer, vocês têm que entender do mercado, vocês têm que entender o lead, e não adianta mandar a mesma mensagem para todo mundo, ainda mais para um CEO, né? Tá. Não, falando nessa parte de CEO, gente, assim, eu tenho certeza, acho que eu posso falar isso com quase, sei lá, 90% de convicção, que a maioria das pessoas, pré-vendedores, e vendedores também, nunca viram uma caixa de entrada de um CEO. Então, assim, Nossa, sugestão, peçam para o CEO de vocês, só fala assim, ó, me mandam, deixa eu dar uma olhada, assim, por cima. É tanto e-mail, mas é tanto e-mail, e a maioria deles começam com o mesmo título, a mesma frase. É assim, ó, eu já vi coisa de CEO sentado do meu lado e clicando, tac, 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 excluir. deletando tudo. Nem abre, porque é Não, totalmente genérico. é 500 e-mails por dia. Teve um que falou que recebia, né? Porque eu faço pesquisas. Uhum. Teve um comprador de uma indústria automotiva que falou que recebe 500 e-mails por dia, com Nossa. apresentações. 500 só com apresentação. Não, Agora, você imagina. é desumano. E assim, tem muitos empreendedores que estão em fase de captação de investimento. Esse CEO, esse CTO, o co-founder ali, o founder, ele está preocupado com outras coisas. Ele está preocupado com como ter uma projeção de receita, como ele vai apresentar para um fundo o plano dele, como ele vai crescer, quanto que ele quer numa rodada. Então, assim, ele não está preocupado em ter uma solução. Então, assim, muitas vezes a pessoa prospecta o CEO, mas o CEO não é nem a persona. Ele, Não é nem a pessoa. ele nem sabe o que está acontecendo na área, no tão. Delega. Ele tem que delegar. Exato. Para que ele tem um gerente? Para que ele tem um coordenador? Gerente, coordenador, técnico. Ih, Para e aí vai. delegar. Então, não adianta, já falei isso para diversos mentorados, não adianta vocês quererem o CEO, o diretor, porque ele vai jogar para baixo. Você vai Sim, abordar o cara no LinkedIn, ele vai falar, conversa com fulano. Aí você vai ter que descer a escada, né? isso, isso. Mas assim, a gente também entende porque as pessoas fazem isso, de muitas metodologias até um pouco mais antigas, que é, fala com o superior, e o superior vai indicar o que está abaixo bota aqui aspas, mas o superior não significa o CEO, e também depende muito do tamanho da empresa. Às vezes a empresa tem 15 pessoas, o CEO está na operação, muitas vezes na operação comercial ainda, mas está Ah, falando com uma empresa de mais de, sei lá, 100 pessoas, 300 pessoas, as responsabilidades do CEO vão ser completamente diferentes de uma empresa que começou há 2 anos e ainda está caminhando para conseguir parar em pé, né? Então a pessoa aí, tem que ter esse discernimento também, e a dor do CEO é totalmente diferente da dor do gerente, do com coordenador, do certeza. analista, né? Então, às vezes, vale muito mais a pena começar por baixo, né? Levantar as dores, para depois jogar para cima, né? Às Sim, vezes, ele nem sabe que o pessoal lá de baixo do operacional está com aquele problema, com aquela... exato. Às Então, vezes, ele nem... conversa às vezes com uma coisa que eu adorava fazer, conversava com outro pré-vendedor, muito numa linha de bench. E aí eu pegava aquelas informações e subia um pouco, e subia um pouco, até chegar na pessoa que, como tu falaste agora, nem sabe o que está acontecendo lá embaixo, porque está muito distante da operação. E Miriam, o que que tu podes dizer assim de 3 ações práticas que tu faz hoje e te ajudam a entregar resultados? Tu falou, né, ali da parte principalmente de estudo, e estudo é entender a tua base de clientes, o que que deu certo, o que que não deu certo, ler relatórios, mas o que que as pessoas podem, pô, a Miriam, eu faço isso, a Miriam faz isso, o que que elas podem replicar e isso vai ajudar elas a entregarem mais resultados, na tua visão? O que que seriam as 3 coisas assim práticas? Na prospecção, no trabalho de prospecção, Isso. eu acho que hoje, com tanta tecnologia, o pessoal começou a massificar demais. Então, eu acho que a gente precisa voltar a ser mais humanos, voltar a humanizar mais esse processo. Agora entrou o chat GPT, o pessoal já quer automatizar, já quer usar, já quer fazer e-mail no chat GPT, então vai voltar, vai continuar tendo os mesmos problemas. Então, agora é uma questão de usar a tecnologia, né, a inteligência artificial a nosso favor, é claro, você não vai dispensar tudo Com isso que está certeza. vindo,
Mas hoje é o momento realmente, até esse exemplo que eu te dei aí do CEO já mostra isso, né? Que a gente precisa humanizar, precisa segmentar, precisa personalizar muito mais, ter esse contato mais humano, one-to-one, né? Conversar com a Uhum. pessoa. Está muito, muito, muito massificado, ninguém aguenta mais. O pessoal chega para mim, eu mandava e-mail lá com a ferramenta X, conseguia um resultado incrível, né? Mas isso há 10 anos atrás. Agora não dá mais, não gera mais resultado. Então já chegou o momento que a gente precisa mudar. Mudar a cadência, mudar a estrutura, mudar a comunicação, para melhorar. Porque, como você falou, o cara recebe 500 e-mails, sei lá, 100 e-mails, 200 e-mails por dia, ele nem vai prestar atenção. Então, está jogando dinheiro fora. E Sim, trabalho, esforço fora, né? Se não está atingindo a pessoa, se aquele e-mail, se aquela cadência não está atingindo o decisor, é uma ação jogada fora, é esforço jogado fora. Desperdício, né? De esforço. Então, sim. uma questão da gente rever todo esse processo que a gente construiu, a gente evoluiu bastante, né? Desde o tempo que eu comecei a prospectar, evoluiu bastante, mas já está na hora também de rever todas essas nossas práticas. Deixa eu ver outra coisa que a gente pode melhorar em termos de entregar resultado. Realmente, é isso que a gente está falando aqui, estudar mais o mercado também, tá? Estudar Eu, mais as pessoas, estudar mercado, entender a empresa, entender o segmento. boa. Eu adoro, sério, eu tenho vontade sei lá, dar um destaque em podcast, botar, sei lá, uma música de fundo quando alguém fala estudo, porque as pessoas não estudam, elas querem muito o caminho, pô, elas querem ler um post da Miriam no LinkedIn E tentar colocar, e já tentar colocar. sair, tipo, cara, tu fala de spin selling basicamente toda semana, e eu e são posts incríveis, eles são uma curadoria muito boa, mas para fazer essa curadoria, tu teve que ler o livro, tu tem que aplicar as coisas e tu tem que te reciclar. E aí eu pergunto para vários mentorados também, já leu o livro? Não. Não leu, não leu. E é um livro pequeno, não tem nem 300 E páginas. que aplicar sem saber, sem ler. E isso, então assim, tu pega um blog, tu pega um artigo, tu pega um post de uma pessoa, tu tá pegando a curadoria de alguém que leu, que aplicou e que reduziu um livro de 300 páginas em, sei lá, 400 caracteres. Em vez de tu ir lá, pegar o livrinho, tirar as tuas próprias conclusões, separar um tempo para falar, poxa, que pergunta de situação eu faria? Eles não O fazem, que, eu tenho que mandar fazer. o que que eu acho qual que vai ser a resposta? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? O que que eu quero saber com essa pergunta? Às vezes as pessoas fazem perguntas porque disseram que elas tinham que fazer perguntas. Elas não sabem o motivo real da importância daquela pergunta. Então, essa parte de estudar mais o mercado, a persona, as É coisas que estão estudar. acontecendo. O SDR hoje, ele precisa ser um especialista, tá? Acabou aquele SDR que era leitor de script. Uhum. Gente, acabou. Coloque na cabeça de vocês, que estão me ouvindo, que trabalham com pré-vendas, acabou. Acabou aquele negócio de apertar botão lá para enviar e-mail, né? Apertar a tecla lá de enviar e-mails, de uma cadência. Acabou também aquela história de ler um script que o gestor fez para você, E às vezes o né? gestor nem tem prática na Tem prospecção da tua empresa. É. Então, o SDE hoje, ele precisa conhecer muito produto. Primeira dica que eu dou, tem que conhecer muito produto que vocês estão prospectando. Mesmo que você fique 6 meses nessa empresa e passe para outra. Vocês Uhum. têm que conhecer, porque vocês têm que ter desenvoltura para falar com o decisor. Como é que vocês vão falar com o diretor se não conhece o produto? Não conhece outra coisa, conhecer a concorrência. Nossa, isso é terrível. Eu pergunto assim para os mentorados, quais são as forças e fraquezas do seu concorrente? Não sei. Como assim? Como que você vai oferecer um produto para um diretor, para um gerente ou para um decisor? E ele já tem o da concorrente. Como é que você vai convencer que o seu é melhor, que é a vantagem para ele trocar pelo seu produto se você não conhece a fraqueza do concorrente? É Sim. conhecer o mercado, conhecer as forças e fraquezas do concorrente e realmente estudar os métodos. E você estava falando aqui de pergunta, é justamente isso. As pessoas fazem perguntas na abordagem sem saber por que estão fazendo. Sim, e é muito comum. Ou faz perguntas, e aí a pessoa te responde, tu pula para a solução e agenda. Tu deixa de É, fazer o meio. Eu fico louca. Eu falo assim, meu também estou Deus. louca com isso. Mas aí depois vocês falam sobre, eu tenho uma alta taxa de no-show.
Mas por que que a pessoa vai para a reunião contigo? Ela nem lembra o que falou contigo. Né? Vocês não tiveram uma conversa significativa sobre a operação da pessoa. Então, ó, eu anotei os 3 pontos aqui. Primeiro, cuidado com a massificação. Então, a gente tem que usar as tecnologias a nosso favor, mas não delegar tudo 100%, porque se eu faço a mesma pergunta que tu e nós duas copiamos, a gente está repetindo as mesmas coisas. Então, Exatamente. não adianta. Então, aqui a gente entra na parte de personalização. Às vezes as pessoas acham que personalizar é uma coisa que, meu Deus do céu, eu vou ter que ler um monte de coisa. No início vai ser um pouco mais difícil, mas depois tu vai entender os padrões. Ah, eu vou entrar no LinkedIn e eu vou direto nos insights. Eu vou ver que ele cresceu na contratação. Eu posso usar Exatamente. isso no e-mail. São coisas simples. Exatamente. Vai São coisas pegando assim. com o tempo. Depois eu anotei mudar cadência, mudar a estrutura. E para conseguires mudar isso, tu tens que metrificar. Porque se eu não Claro. metrifico, eu não vou saber se está funcionando ou se não está. Não, é uma coisa absurda. Pessoal, eu pergunto também. Eu faço uma cadência de e-mail. Quantos e-mails você envia? Envio X por semana. Qual é o resultado disso? Eu pífio, 2% de resposta. Cara, por que que está fazendo ainda? Tendo 2% de resposta, por que que está com essa cadência aí há, sei lá, 6 meses, um ano? Não faz sentido, né? A Oh, métrica, gente, funciona para isso, para você entender. Opa, não está funcionando, tem um baixo retorno, então eu vou mudar, vou exato. reestruturar, vou tirar isso, vou, né, implantar E fazer outra correlações também, né? A minha taxa de abertura está muito boa, mas ninguém me responde. Opa, coisa. então o meu É, título está muito bom, mas o meu conteúdo não está legal. Ou, poxa, eu tenho uma baixa taxa de abertura, mas eu tenho uma alta taxa de resposta. Então, se eu arrumar o meu título, pode ser que eu tenha mais aberturas mas e mais respostas. São coisas simples, mas que às vezes o pré-vendedor ele acaba mentalmente delegando para o seu gestor. E às vezes o gestor, gente, não está muitas vezes o olhando gestor um não a ouve, um. né? Às vezes o gestor nem quer ouvir, né? Não, e assim, ele está preocupado com, às vezes, mais 5 para vendedores, ou com uma contratação, ou ele nem sabe ainda como fazer essas coisas, porque ele é um, sei lá, um gestor de primeira viagem, está aprendendo também no processo. Então a gente tem que se colocar no chapéu de eu sou responsável pela minha meta e não vou terceirizar a culpa. Ah, mas é o software, mas estava chovendo, mas é feriado. É para todo mundo. E mesmo assim, tem gente estourando a meta mês após mês. É que nem o Codicol também, né? O pessoal, porque eu só ouço objeção, mande apresentação por e-mail, mande apresentação por e-mail, pá. Mas aí você continua a fazer a mesma abordagem, não muda Exato. nada. Eu fiquei uma semana. Quando eu comecei a prospectar, eu fiquei uma semana ouvindo, mande apresentação. Aí eu pensei, pô, não dá, né? Eu tenho que Fazer mudar, outra coisa. fazer outra coisa, porque senão eu não vou conseguir realizar esse trabalho. Agora o pessoal fica lá, não consigo passar pela telefonista, não, só ouço a mesma objeção, aí manda e-mail que não tem resposta, aí fica ligando não sei quantas vezes para ver se leu, né, fazendo follow-up de uma apresentação que ele nem quis. Na Uhum. verdade, o gestor não quis sua apresentação, ele Ele estava ele te destacando, dispensou. dispensou, entendeu? Então, se está ouvindo muitas objeções, vamos criar mecanismos, vamos mudar essa abordagem para reduzir, né, essas objeções. Sim, Então, é tudo isso, é estudar, é ter a métrica, entender a métrica e usar a métrica para fazer mudanças. com certeza. Excelentes pontos. E aí depois tu tinhas comentado sobre eu tenho que conhecer o meu produto, ter desenvoltura para de fato, pô, eu conquistei o tempo da pessoa. O tempo, todo mundo tem o mesmo tempo todo santo dia. O mais bilionário, trilionário do mundo, até a pessoa que tem menos condições. A gente tem as mesmas horas. E a pessoa me deu um tempo dela. Então eu tenho que fazer esse tempo valer a pena. Então eu preciso conhecer de produto. E aqui eu acho que a gente pode fazer um parênteses que não é o produto, as funcionalidades do meu produto. Ah, não, É a gente tem difícil. isso, a gente tem esse botão, a gente tem esse dashboard, a gente. Não. É entender a proposta de valor. Qual o problema o produto resolve? Por que que ele foi feito? Por que que ele entrega valor para os clientes? E o que ele vai gerar de lucro ou redução de problema do cliente? Exato, ou melhoria de experiência também. Então Aham. entram esses 3 pontos. E aí depois tu tinhas falado sobre conhecer a concorrência, essa parte de forças e Muito, fraquezas. E muito. achei, bom, excelente esse ponto, porque tem uma hora que os pré-vendedores, a gente entra numa empresa e tem um onboarding. E aí no onboarding eu estudo muita coisa. E depois a gente para de estudar.
a gente para de ver cases que o marketing está fazendo, a gente não vê mais nada do que acontece. A gente entra no modo de eu tenho que mandar X e-mails, fazer tantas ligações, fazer tantos follow-ups, e tu para de olhar ao redor. E isso nos prejudica muito como profissionais, porque a gente começa a ficar defasado. Eu tenho duas mentoradas que elas trabalham com um CRM específico para um segmento, é um Uhum, nicho. Vou falar aqui porque senão, se tiver sim. algum concorrente, vai identificar. Então, o CRM delas é específico para um nicho, um segmento. E elas têm um grande concorrente, que já está há muito tempo no mercado, muito tempo. Então, é muito conhecido. O que elas fizeram por conta própria? Assistiram demonstrações dessa ferramenta. Elas tiveram a iniciativa de marcar Uhum. Tipo um cliente uma oculto? sessão com o cliente oculto, fazendo o cliente oculto e assistiram demonstração. Aí elas conseguiram identificar um monte de fraquezas, um monte de fraquezas. Aí ela teve autoridade para falar para aquele cliente, eu uso tal ferramenta. Então ela entra com uma pergunta de problema, tá, e quais são as dificuldades que você tem hoje? Tenho isso, isso, isso. Olha, a minha é melhor. A minha é melhor por causa disso, disso, disso. Então, ela tem autoridade para falar. Agora, se você não conhece o concorrente, como é que você vai convencer o cliente que a sua ferramenta pode suprir uma dor ou ser melhor? Por que Sim, que ele vai trocar 6 por meia dúzia? sim. E aí Se você não falta sabe, ter essa desenvoltura na chamada de fato, eu liguei para ti por um motivo, e o motivo é esse. Eu tenho falado bastante sobre hipótese de problema, tipo, por que que eu tô ligando para ti? Eu tenho que passar alguma coisa na minha cabeça. Tem que passar, tipo, não, eu tô ligando pra Miriam, porque ela trabalha X tempo, eu vi que a estrutura dela é assim, eu acredito que ela possa estar passando por tais coisas, e eu preciso conversar com ela para validar as hipóteses que eu tenho na minha cabeça. Mas se eu não tenho hipótese nenhuma e só tô ligando porque ela tá, entre aspas, dentro do meu ICP, a chance de eu me atrapalhar na call é muito grande, porque eu nem sei porque eu tô ligando pra ela. e voltando ali, o grande problema de cold call é perguntas, tá? O pessoal não sabe fazer perguntas, o pessoal Uhum, tem uma dificuldade imensa em fazer perguntas. Eu até li um artigo de um psicólogo, há muito tempo atrás, não lembro mais o nome dele, mas ele disse que os adultos, né, os vendedores não fazem perguntas porque eles foram tolhidos desde criança, né? Então, criança, tem sempre aquele professor que acha que aquele que faz pergunta é o chato, né? O sim. aluno chatinho, ou a criança chata que faz pergunta. Então, você pergunta demais, você pergunta demais, etc. Então, as pessoas vão achando que perguntar vai ser invasivo. Tem gente que pensa isso, acredita? Tem gente que pensa assim, mas se eu perguntar, se eu fizer perguntas, é, ele não vai querer responder porque é muito invasivo. Para que você vai fazer um cold call se você não vai perguntar, Sim. não vai usar pergunta? Pergunta é Não, ferramenta. e assim, eu entendo que tem pessoas que as perguntas acabam virando um. Eu te pergunto uma coisa, tu responde, eu pergunto, responde, e fica um negócio muito maçante. Mas quando tu contextualiza a pergunta, a outra pessoa entende. Tipo, Miriam, me explica um pouco mais como funciona hoje, sei lá, as métricas que tu acompanhas. Porque eu vi, né, pelo que tu me falou, que tu faz assim, assim, assado. Então eu fiquei curiosa com esse ponto. Eu Uhum. parto de um lugar. Eu No não falo contexto. simplesmente, o que que tu acompanha hoje de métrica? Ah, hoje eu acompanho X, Y, Z. E tal Aí, coisa? Porque daí é, fica chato e a pessoa vai querer desligar, porque é uma conversa chata. uhum. É exatamente isso. Fora que ela pergunta sim ou não, né? O cliente fala assim, eu já utilizo, já tenho um parceiro. Tá E satisfeita? você está satisfeito? O Sim. cara vai falar, sim, acabou a Ah, tá conversa. bom, mas é porque a nossa solução, e aí entra em solução para tentar se defender. E assim, gente, sério, pode ter mais gente rindo do outro lado, mas eu tenho certeza que assim, muita gente, a Miriam vê isso, a gente vê aqui isso aqui na Rapport também, é muito comum, porque a pessoa entra mais despreparada na chamada. E uma coisa que a gente traz bastante nos nossos conteúdos por aqui, é uma pergunta que eu sempre faço. Tipo, gente, por que que vocês sentem que tem dificuldade de aplicar metodologias de vendas? SPIN, GPCT, qualquer coisa que passar na cabeça de vocês de metodologia. Por que que vocês acham que é difícil? Porque assim, existe livro, existe vídeo, artigo, podcast, tem de tudo. A pessoa pode tirar uma manhã e destroçar os conteúdos que existem. Por que que é difícil?
Porque falta justamente conhecimento sobre o mercado, sobre a persona e sobre a tua empresa. Então, se eu não entendo o que que a minha empresa faz e por que que ela resolve os problemas que ela resolve, se eu não conheço quem é a minha persona, o que que ela está passando, qual que é o dia a dia dela, e eu não entendo o mercado que ela está inserida, para onde o mercado está indo, eu não vou conseguir desenhar ali boas perguntas. Então, assim, às vezes, a maioria das vezes, a dificuldade de aplicar uma metodologia e de fazer uma cold call é falta de preparo, que é resolvido simplesmente com pesquisa e estudo. Pesquisa sobre o meu mercado e estudo sobre o meu produto. O que tu achas, Miriam? Eu acho também, quando eu faço mentoria, quando eu vou explicar spin selling, eu faço a pessoa pensar nas perguntas. É uma das tarefas, né? Uhum. Você faça cinco perguntas de cada tipo, aí ela vai quebrar a cabeça. E você acredita que muitas vezes eles até confundem as perguntas, né? Não conseguem identificar qual é uma e qual é a outra, Isso já é mas um eles... ótimo exercício para quem está escutando aqui. Já separa o caderno e bota lá. 5 perguntas É, de situação, 5 perguntas de problema derivado da situação, porque o problema não nasce do nada. sim. Implicação que pode vir desse problema. Então, um exercício aí, pessoal. Aí eu peço para fazer as perguntas, aí eles vão começar a pensar, né? Opa, tem que criar pergunta problema. Pergunta problema é fazer o cliente potencial revelar satisfações, necessidades, carências, tá? Aí ele parte do princípio, tá? Para eu fazer essa pergunta, é para onde que eu quero direcionar o cliente? Aí que o bicho pega, né? Porque aí ele tem que pensar, tá? Qual é o problema do cliente? Qual é a dor do cliente? Como que eu vou fazer o cliente revelar essa dor? Né? Qual é a dor do mercado? Como que eu vou fazer o cliente revelar essa dor? Tá? Então, o exercício dele pensar, começar a analisar, começar a pensar em persona, em mercado, Sim. em dor, em benefícios, e depois que ele faz esse exercício, ele tem que praticar. Ele não fez? Ali as perguntas, eu dou feedback, vejo se está tudo ok, aí ele vai colocar em prática. Excelente palavra, o direcionamento. Excelente, porque nós que temos o dever de conduzir a chamada. Por que eu que estou ligando para ti? Se eu estou ligando para ti é porque tem um motivo da ligação, a gente já falou isso algumas vezes. Se eu não Uhum. direciono a chamada, se eu não tenho clareza das perguntas que eu vou fazer, do porquê que eu faço as perguntas, de como eu conduzo as respostas, fica uma call solta. Você não, você fica, é o cliente que domina, né? O cliente que te Isso. conduz. E aí ele vai É, para preço. Aí ele vai querer é, saber coisas específicas. E se tu não é. tá preparado, tu vai entrar, às vezes, cara, tu vai entrar no botão. Não, a gente consegue fazer uma exportação sim, e depois tu consegue. Ah, mas. E aí ele começa com É, perguntas pois é. técnicas. Aí Daí o que que tu muda faz? Para te não responder totalmente. as perguntas, tu tenta agendar. Mas aí o teu É. agendamento não tá completo. Não tem ali um problema por trás. Outra relação também, outra prática que vocês precisam fazer quando começam a pensar em perguntas, é pensar nas possíveis objeções, tá? Tá, eu vou fazer essa pergunta problema. Qual é a resposta que eu quero? Exato. Estou tentando direcionar para essa resposta. Mas quais são as possíveis objeções que podem surgir dessa pergunta? Porque aí você já fica pronto, né? Ou pronta para Sim, ressignificar ou lidar com aquela objeção, tá? Toda pergunta ela pode ser direcionada, né? Você pode direcionar a pergunta para receber aquela resposta, mas aquela pergunta também pode gerar uma objeção. Então, é sempre pensar para onde eu quero conduzir o cliente, qual é a resposta que eu quero e qual é a objeção que pode surgir dessa perfeito. pergunta. E quando a gente está conversando com uma pessoa na chamada, eu já passei daquelas objeções iniciais, que é aquela resposta reflexo, que é a dispensa, eu entro num modelo de objeções genuínas. E assim, tem objeção de que a pessoa fala justamente, eu já trabalho com outro fornecedor, eu não tenho vontade de mudar agora, porque eu já estou com esse fornecedor, então ela está te dando uma justificativa. E tem perguntas do tipo, tá, mas como é que isso funciona? Mas qual que é a diferença de vocês pro fulaninho? Isso são perguntas. Eu não posso me assustar, eu tenho que responder. Uma técnica que eu gosto muito é a técnica. Eu vou falar primeiro em inglês, depois eu vou falar em português. Se vocês quiserem jogar no Google, chama LAER. L-A-E-R. Em inglês é Listen, Acknowledge, Explore e Respond. Em português é escuta, reconhece, explora e então responde. E o que que a maioria Uhum, das pessoas fazem com as objeções? Elas escutam e elas respondem. Falta o aham, meio.
que é, primeiro, eu reconheço, Miriam, então eu entendi que hoje vocês já usam outro fornecedor e tu não entendes, ou tu gostarias de entender, as diferenças entre nós e eles. Faz uma pausa. Essa pausa é muito chave, porque às vezes a pessoa te dá mais contexto ainda. Sim, eu já É. trabalho com ele há 10 anos, me atende super bem, é aqui da minha cidade, qualquer coisa ele bate aqui na empresa. Opa, Uhum. me deu mais informações. Agora eu exploro. Poxa, mas por que que tu contratou ele lá atrás? O que que estava acontecendo na tua operação? Aí depois que eu entendi, eu respondo. Mas se eu escuto e já respondo, a chance é que eu entre numa queda de braço na objeção. É, é o embate. É o Entra no embate, embate, exato, não adianta nada. Porque ele vai exato. continuar com aquela posição dele. As Ele não quer pessoas têm mostrar que ele essa está tendência. errado. Não, não quer Ainda mostrar mais que se ele tomou a decisão de contratar a pessoa lá claro, atrás. é claro, ele não vai, e outra, ele não vai revelar nenhum. Se for uma pergunta, como a gente comentou, pergunta fechada sim ou não, você está satisfeito? É claro que ele vai falar que sim, porque ele contratou, Sim, ele estava envolvido no processo. Ele vai dizer que ele fez uma má escolha? Não vai. sim. E É isso pensando que a mesmo. gente está falando muito mais no viés outbound também, né? Porque o inbound a pessoa já entrou em contato contigo por algum motivo. E assim, falando rapidamente do inbound, mas uma das primeiras perguntas que eu acredito que todo pré-vendedor que trabalha com inbound deve perguntar é: o que que te fez vir Chegar. falar conosco? É, Eu já escutei pré-vendedores falando que funcionalidade tu está buscando. Então ele sai do o que que te fez para funcionalidade. Então ele transfere a responsabilidade para o lead dizer exatamente o que quer e o que precisa. Enquanto, na verdade, falta o entendimento para eu poder educar mais ele. Ele sabe, eu pensei que eu precisava disso, mas na verdade não, eu preciso disso. E é de novo, como tu tinhas comentado, é o direcionamento que o pré-vendedor vai dar na chamada, tanto inbound quanto outbound. tem que falar que o inbound, geralmente, o cliente vem, quando ele vem inbound, a gente precisa entender em que fase que ele está, né? Ele pode estar aqui no começo buscando uma solução, porque alguém do departamento apareceu a demanda. Uhum, Ele pode estar escolhendo já os fornecedores parceiros, ele já teve reunião comigo, com você, com outro. Então, sim, ele já está na etapa de escolha. Nesse momento, ele já elegeu um favorito ali dentro dos critérios de decisão, ou ele pode estar lá fechando já, né? sim, Aí ele quer só um preço também, uma sim, proposta, um preço. Está sim. lá interessado, manda preço. E às vezes ele já está com tudo certo, mas ele precisa de mais um preço para cotação, porque a empresa Né? precisa de 3 orçamentos. Três orçamentos. E Miriam, Então, uma coisa que tu acabas falando bastante também, e que, nossa, isso acho que é uma dúvida universal, e a secretária? Ah, preciso passar da secretária, não consigo passar da secretária, ela me barra. Eu vejo muito isso com o mercado médico. Ah, o mercado médico, a secretária é assim, é uma gatekeeper que, primeiro, eu acho que a gente tem que ressignificar, vou usar essa palavra, o papel da secretária. Ela está fazendo o trabalho dela, que é passar o que de fato vai fazer sentido para aquele profissional. Então, de novo, eu preciso entender o porquê que eu estou ligando e entender que a secretária faz parte do meu processo. Tem gente que acha que ela é menos do que a pessoa que eu estou tentando falar. Mas assim, se tu não consegues falar com ela, tu não vai conseguir ir para frente nunca. O que que tu tem de boas práticas assim que funciona dentro das coisas que tu faz, dos mentorados, que as pessoas podem começar a fazer um mínimo ajuste e quem sabe ter um resultado diferente? tem essas secretárias, né? Que elas têm um nível mais acima. Você Uma está falando de secretária secretária executiva? executiva, secretária do médico, às vezes ela é até uma parente. Então, ela tem um poder de decisão muito grande. Ah, Eu bom ponto. pediria ajuda para ela. Eu acho que quando você pede uma ajuda, pessoa, me ajuda, eu preciso de você, preciso da sua ajuda, dificilmente a pessoa nega te ajudar. Então, esse secretário executivo é legal. Quando é aquela telefonista de grandes empresas, que às vezes tem duas, três, quatro, cinco ali, que troca Uhum. de, de turno, perguntar o nome dela, criar relacionamento, perguntar o nome dela e falar de tal forma que pareça que você já conhece ou já conversou com a pessoa. Oi, fulana, bom dia, tudo bem? Passa por fulano, por favor. É a Miriam da Maia, por exemplo. Oi, fulano, é a Miriam da Maia, bom dia, tudo bem com você? Passa por fulano, por favor. Agora, com a secretária executiva, é diferente, tá? Sim. Você não pode tratar dessa maneira, não. Uma maneira mais rápida, né?
Talvez você tenha que dar um contexto daquilo que você quer, e eu acho que pedir ajuda, sim, funciona bastante. Boa. Eu já escutei um podcast da Me Time com a Renê, ela era a secretária executiva do Eric, o CEO da RD. E ela falou sobre o papel dela, que é o papel de secretária executiva. E ela comentou, gente, a secretária de um CEO, de um diretor, o papel dela é encaixar a agenda dessa pessoa as coisas que são extremamente São importantes, importantes. Então, se importantes. tu entra em contato com uma secretária executiva nessa linha mais rápida, ela não consegue Não, entender onde ela coloca nas prioridades. é, Então, tu tem que ela não. explicar para ela a importância do contato. E como ela entende a agenda e na agenda estão as coisas importantes, ela vai saber, opa, isso está alinhado com o que o CEO está vendo nesse momento. Se tiver, ela te encaixa, porque faz sentido para o CEO. Se não tiver, ou para o diretor. E se não tiver, aí eu não tenho o que ela fazer, porque ele não está olhando para isso. Paciência. Outra Paciência. coisa, ela, ela tem que ser prospectada. Assim como você está prospectando, ela tem que ser abordada, ela tem que entender valor na sua solução, benefício, para ela justamente encaixar, né, dentro da agenda do Uhum. diretor. Ela tem que ser prospectada, né? Eu Ela tem que acredito, ser abordada assim como se você estivesse abordando o CEO. sim, perfeito. E eu acredito que nesse caso, vale aquela máxima de esteja sempre preparado para quem atender o telefone. Porque o CEO pode atender o telefone, está passando ali na frente. E aí, é o dono da empresa. Quê? A pessoa Né? se atrapalha toda. A secretária, ela vai te perguntar, tá, mas sobre o que que é? Não vai falar, tipo, eu sou a Fernanda da Rapor, a Rapor faz X, Y, Z. Ela vai falar, legal, me manda uma apresentação. Mas se eu Aham. entro direto falando, então, eu sou a Fernanda, eu trabalho com tais coisas, o motivo do meu contato é porque eu vi tal informação de vocês, ou porque, nossa, o mercado de vocês está inserido agora no nananã, eu É. consigo mostrar para ela a proposta de valor por trás. E, de novo, o que tu tinhas comentado antes, eu estou interessada, eu conheço o mercado dela, eu estou entrando com uma proposta de valor alinhada com o que eu estou vendo. Mas aí o pessoal precisa estar sempre preparado com introduções específicas, né, Fernanda? Sim, Geralmente o pessoal não está preparado. O pessoal vai naquela massificação, naquele discursinho mais raso, né? E não sim, está preparado, às vezes, para conversar direto com uma a secretária que vai persona, perguntar, fazer essa pergunta sim. sobre, né, qual é o motivo, do que se trata. Sim. E Só aí se perde aqui, totalmente. tu tinhas comentado, né? Pô, tu faz prospecção ainda, muito para estar em contato com o mercado de fato e para poder, né, melhorar cada vez mais as tuas mentorias e entender o que os teus mentorados passam no dia a dia, que é o teu modelo, né? Eu faço, ensino e eu faço. E aí tu vai repetindo isso para se tornar cada vez mais gabaritada nas coisas que tu faz. Mas assim, tu tens vários segmentos. Uma hora tu tá prospectando aqui, outra hora tu tá prospectando ali. Mas uma pessoa que trabalha lá com... Pô, trabalha 3 anos na mesma empresa. Tudo que tu for aprender sobre o teu segmento, ele vai servir para toda a tua prospecção, porque tu tá dentro do mesmo segmento. Então, o que tu aprende para um, tu replica para outros. Método, sim, tá? Mas algumas coisas mudam bastante. Por exemplo, prospectar tecnologia SaaS é totalmente diferente de você prospectar, por exemplo, seguros. Sim, Ou, por exemplo, prospecção do agenciamento de carga, né, do logística internacional. Esquece, porque dificilmente você vai agendar uma reunião. Você vai ter que trabalhar com cotação. Então, você liga, você pede, você já fala que vai mandar uma apresentação e já pede para incluir na cotação. E tenta entender sim, se ele tem uma cotação em aberto. Tá? sim, Então, é totalmente diferente de você prospectar uma tecnologia que você precisa agendar reunião para mostrar, fazer uma demonstração, etc. E outra, sim, no segmento de agenciamento de carga, o cara está focando em preço de frete, não está nem aí. Não existe diferencial. Você pode se matar aí e tentar achar, não existe diferencial. sim. Então, eles trabalham com cotação. Eu quero fazer parte da sua cotação. Aí faz uma, duas, três, quatro, cinco, 10 cotações para fechar um. Então, Então, é uma mas coisa muito agressiva. é exatamente nesse ponto, assim, de
tu prospectas diferentes segmentos para aprender cada vez mais. Mas o pré-vendedor que só trabalha com uma solução, só com um mercado, uma vez que ele lê um Ele, relatório, não, ele sim, consegue replicar replicar, aquilo, porque consegue ele só replicar, faz aquilo, ele é especialista, tu tinhas comentado antes, né? sim. Ser especialista. Então, eu sou especialista nesse assunto. Eu estudo esse relatório, ele fala sobre o meu mercado, eu vou traduzir isso. Aí, o que que vai mudar? A minha persona, as empresas têm objetivos diferentes e por aí vai. Mas o conhecimento está na minha Ah, cabeça. sim. E aí eu vou É, poder ter calls ali, de fato, cada vez mais estruturadas e valiosas, porque eu sou conhece esse agente de. especialista naquele segmento. E você acha que o SDR deve procurar ser especialista em um segmento? Na sua percepção, você acha que sim, por exemplo, o SDR que é especialista em sistema de gestão, Uhum. né? Você acha que ele deve seguir sempre buscar empresas de sistemas de gestão, porque ele já se especializou, conhece bem o mercado, conhece a ferramenta, etc. Não, eu gosto muito da pessoa que é generalista, que ela, por exemplo, ela tem um segmento que ela entende super, mas ela consegue fazer várias outras associações. Porque eu tenho que estar ligada no que está acontecendo economicamente, na parte de segurança, às vezes no estado da pessoa, e poder juntar esses conteúdos para ela, sabe? Eu me preocupo em conseguir mostrar que eu conheço, além do mercado dela, o entorno do mercado. Eu acho que o pré-vendedor, ele tem essa, eu vou usar a palavra responsabilidade, mas é uma palavra um pouco forte, mas do tipo de mostrar para ti, de Miriam, eu entendo teu segmento, porque tu deve estar olhando só para teu segmento, mas eu também entendo de outras coisas que impactam. Eu só consigo fazer isso se eu não sou se eu não olho só para o segmento que eu tô, mas se eu olho um pouco para o redor, ao redor dele também e entrego mais insights. Porque geralmente o gestor ele procura o SDR que tenha já experiência naquele segmento, e eu percebo que o SDR, quando ele, por exemplo, ele prospectou anos tecnologia, Uhum, tá? CRM, sistema de gestão, sistema isso, sistema aquilo, etc. Toda a carreira dele, todos os trabalhos, ele prospectou tecnologia. Quando ele vai com outro segmento totalmente diferente, ele fica meio perdido, até perdido. com relação a resultados, né, que às vezes ele não alcança, as métricas também, tá? Então, isso gera um impacto bem forte aí no desempenho dele, tá? Sim. Por isso que eu fiz É, essa pergunta. eu acredito que assim, a pessoa ser especialista no que ela fala, ter muito conhecimento daquilo, é uma vantagem absurda. Mas se ela só é especialista naquilo e ela não entende sobre o mercado, sobre o marketing, sobre outras coisas que também interferem, uma hora ela vai ficar meio que não vai conseguir fazer boas associações. Porque isso O- acontece comigo também, por exemplo, tem prospecção que é muito simples, muito fácil. Uma prospecção que eu fiz para uma empresa de contabilidade, uma empresa grande de contabilidade. Nossa, que eu mandava assim, acho que era 5 por dia desqualificados. Que ele teve que Nossa. contratar uma pessoa, ele teve que contratar uma pessoa para dar conta, do que eu estava mandando. Isso porque eu não estava agendando, tá? E teve uma outra também de leitor de código de barras, também foi muito simples, mas nossa, teve uma que era gestão de home office, que foi bem, porque eu tinha que prospectar fintechs, bancos, meio de pagamento, você não Aí, ó. conseguia. Nossa, você não conseguia o telefone das empresas, ninguém atendia. Época de pandemia, todo mundo em home office, tinha que trabalhar com e-mail, só e-mail, e-mail. Nossa, eu acho trabalhar com e-mail muito desgastante. E aí tu tem que entender também, sei lá, tô falando de home office, eu tenho que entender um pouco sobre saúde. E aí, quando eu falo de saúde, eu falo de performance. Então, eu sou especialista naquilo, mas tem vários outros conteúdos relacionados que eu preciso falar para a pessoa, não, mas a performance caindo em X, ela vai impactar a tua operação em tanto, que as tuas entregas. Aí eu já extrapolei a minha especialização. Eu já tenho que trazer um pouco mais de contexto de mercado também, né? Uhum. Mas excelente pergunta. E Miriam, estamos chegando no nosso final. Passou quase uma hora, assim, no estalar de dedos. Eu queria. A última pergunta que eu sempre faço é: na tua visão, o que que os pré-vendedores estão fazendo hoje que a tua vontade é de falar, parem de fazer, pelo amor de Deus? Eles estão fazendo hoje que E que pare deveriam de parar? fazer.
Eu acho que entra em tudo isso que a gente falou, né? A questão de massificar. Se bem que eu acho que essa questão de massificar não é tão culpa do SDR, né? É culpa Mercado. de todo o processo, de todo o processo da gestão, tal. Tem empresa que até cria a cadência justamente nesse padrão, né? Mais massificada. O que ele deveria parar de fazer, tipo, Ou começar a nossa, fazer. começar a fazer é realmente se especializar, estudar e tentar aplicar no dia a dia. Me parece que eles não leem, não estudam, não. Tem tanto curso gratuito, né? Tem Tanto muita curso, coisa. as Ah, se a gente ferramentas. tivesse isso, se tu tivesse isso lá em 2001, eu tivesse em 2015. Nossa, você vê ali, ó, olhar as pesquisas, tá, gente? Olhem as pesquisas que a MeTime divulga com frequência, que a Salesloft. Salesloft, que a Exact, que a Reeve divulga. Olhem essas pesquisas para vocês nortearem aí o que vocês estão fazendo. Por exemplo, uma pesquisa que eu acho que foi bem interessante que eu peguei da MeTime é e-mail. Vocês mandam um e-mail, o cliente abriu o e-mail, está lá numa cadência de e-mail, o cliente abriu. Aí vocês estão esperando o próximo e-mail daqui 3 dias. Para quê? Liga logo. Liga, aham. Cliente abriu, liga. Para que esperar? Tá? Então, é ser mais proativo também. Legal. É E só, proatividade. e só um ponto nessa coisa do e-mail. O empreendedor tem que lutar por ter ferramentas que deem Nossa, informações. Se a gente falar, eu nem sabia que dava para fazer isso, mas meu ah, Deus, tá. Já lembrei. Você falou o que o SDR não deve fazer? tem que parar de fazer. Parar de fazer? Parar de entrar em empresa que não te valoriza, Aí, ó, boa. não te dá ferramenta, que não te paga um salário decente. Para quê? Gente, vocês não precisam disso, tá? O mercado está muito aquecido para o segmento de você, para o cargo de vocês. Tem muita empresa pagando. Eu tenho uma mentorada que ela está ganhando em dólar, tá? Então, São vocês os estão 3 aí, mil dólares, 4 mil dólares, mais X entendeu? benefícios. Então, valorizem o trabalho de vocês, que é um trabalho super importante. Vocês não são menos, vocês não estão abaixo do executivo, nem do customer. Vocês não estão abaixo, estão na linha retinha, tá? É uma esteira que vocês estão Esteira. fazendo uma parte do trabalho, a parte mais complexa, mais importante, porque vocês estão abrindo a porta da empresa, vocês estão gerando receita. É o início da geração de receita para aquela empresa, tá? Então, é valorizar. Não adianta entrar em qualquer empresa que está te pagando mal, não tem ferramenta, não tem CRM, está trabalhando com planilha, para com isso. Saia da empresa. Desculpa aí os gestores, mas, Mas é mas isso, é realidade. é realidade, porque não dá para trabalhar. E outra, vocês trabalham com meta. Para vocês cumprir a meta, vocês têm que ter ferramenta, tem que ter o mínimo. A ferramenta, salário e condições de trabalho, né? Perfeito. Mesma coisa de fazer um médico operar sem equipamento, Sem bisturi, vai na sem bisturi. faquinha. Vai na faquinha, ó, essa faquinha, vem aí a faquinha. Não é assim. Boa. Assim, as empresas vão se conscientizar de que elas precisam realmente investir no departamento, tá? Elas Perfeito. precisam te dar as ferramentas, listas também, tá? Listas. Para vocês trabalharem, vocês precisam de ter isso, a lista, a ferramenta, o software, a tecnologia e metas também condizentes o salário, é claro, né? Ótimo. Então, esse vai ser o nome do nosso podcast. Pare de entrar em empresas que não te valorizem. Pare de entrar em empresa que não te valorize. Pare, Perfeito. não precisa, tá? Todo dia entra alguém lá no meu LinkedIn pedindo indicação de SDR. A gente tem uma planilha na Rapport que, sei lá, já tem mais de 1.000 vagas, de tanta vaga que tem, mas as pessoas se mantêm ainda em ambientes por N motivos, mas vale muito repensar o que que eu quero para minha carreira, para o meu futuro, onde que eu me encaixo aqui dentro, né? E de fato, estar num lugar que te valoriza, porque daí tu vai estudar, tu vai ter uma boa energia, tu vai passar isso nas chamadas, tu vai entregar mais resultados, e tem uma chance de fazer uma bola positiva, assim. Exatamente, porque se você está numa empresa que não te oferece as condições mínimas, você não consegue gerar resultado, o que que isso vai acrescentar para a sua carreira como profissional de pré-vendas? Nada, né? Sim.
Às vezes tu até acaba perdendo um certo tempo que tu poderia estar super te desenvolvendo em outro lugar e aprendendo várias coisas novas, mas tu tá ali gerando leads para uma empresa que não vê o teu valor e acha que tu é menos, como tu tinhas comentado, do que um vendedor, que às vezes ganha 3 vezes mais que tu, 4 vezes mais, mas tu tá ali recebendo não, tendo uma resiliência absurda. Então, repensem a carreira de vocês, né? Eu acho que no começo, lá em 2010, 2011, ainda estava, era uma função muito nova, ninguém sabia exatamente o que fazer, como Uhum, fazer. Era uma função nova. Agora a gente está em 2023, gente. Então mudou totalmente. O salário tá chegando no patamar legal, tá? Tá chegando aí, o SDR Júnior está ganhando entre 2,5 e 3. Tem SDR Pleno que está 4,5, 5 mil. Eu sim. conheço SDR que está ganhando 8 mil, tá, gente? Ah, se tu fala outro idioma, aí teu salário vai para 15, 20. Vai, vai. Se você é contratado por uma empresa inglesa, uma empresa da Europa, o seu salário vai lá para o céu. Sim. E aí entra de novo o estudo, estudar idioma, se Tudo, conectar com as sim. pessoas, e aí vai. Mas o ponto é, existe várias empresas com vagas abertas que valorizam muito o profissional, e a gente tem que ir nos valorizando. Começa pela gente e o mercado vai entender que, opa, não estou conseguindo contratar. Por quê? Não tenho ferramenta, não tenho um salário bom, não tenho um ambiente saudável. Opa, eu tenho que mudar isso aqui, senão, Tem que mudar. É. Agora, se todo senão as mundo pessoas. aceita, a empresa se acomoda, Perfeito. E tá? Miriam, como que a galera te encontra? O que que tá vindo pela frente? O que que tu queres compartilhar com a nossa audiência? Vocês me encontram mais no LinkedIn, eu tenho os meus canais também, né? O meu chatbot, que é o e-mail, desculpa, o WhatsApp, Uhum. mas geralmente é LinkedIn, Instagram. O que está vindo pela frente? Eu tenho algumas palestras aí para fazer nos próximos meses. O meu podcast também, a Fernanda já está convidada aqui para Eba! participar, né? É um podcast voltado mais para mulher em vendas, tá, gente? Já vou abrir aqui para vocês. Vai ser café, que a pessoa vai tomar um cafezinho comigo. Eba! Essa parte eu não É, sabia. Café, Mulheres e Vendas, que a gente vai conversar sobre a trajetória de cada uma de vocês no departamento de vendas. Então, vou convidar desde das SDRs até as gestoras. E a gente vai falar também de outros pontos mais sensíveis, né, do trabalho da mulher em vendas, que é assédio, por exemplo, tá? Então, vai ter essa pegada. Claro que eu vou convidar os meninos também, mas a primeira temporada vai ser só as meninas, né? Esporadicamente, que eu vou convidar os meninos, tá? O canal é nosso. Então, tem o podcast, tem os vídeos também que eu vou colocar em aulas, tá? Até para facilitar o acesso de vocês a curso, a minha mentoria, que vai ter em formato de vídeo Legal. também. Acho que é isso mesmo. Por Boa, enquanto é só. bastante coisa. Meu livro. Nossa, esse meu livro parece um parto de fórceps, viu? Porque, olha, haja tempo para eu terminar esse livro. Está no finalzinho, falta 60 páginas, eu não consigo terminar. O livro vai ser só sobre perguntas. Só, Nossa, esse eu vou precisar de um autografado. só sobre perguntas. Vou falar tudo que vocês precisam saber sobre como elaborar perguntas para a Codicol. Nossa, Miriam, esse vai ser, pô, leitura obrigatória. Não leram o Spin, mas vão ler o livro da Miriam, pelo amor de Deus. Eu falo de vários métodos que eu desenvolvi com relação a perguntas, tipos de perguntas que eu desenvolvi, e claro que vai ter ali um pouco do SPIN, explicação do SPIN Claro, também. Vai entrar um e pouquinho de demais. gatilhos mentais também nesse livro, porque a gente também utiliza muitas perguntas, usa perguntas junto com gatilhos mentais, tá? Então vai ter um pouquinho de gatilhos mentais na prática para a Codicol, tá? Perfeito, incrível. Agora fiquei bem empolgada. A gente tem um projeto de escrever um livro na Rapport, não de perguntas nem nada assim, mais sobre trajetória, e a gente sabe que é puxado sentar, escrever, pensar nas histórias, mas, nossa, tenho certeza que a tua linha de raciocínio, trazendo spin, trazendo gatilho, trazendo perguntas, vai ajudar muita gente, como tu já vem ajudando. Então, Miriam, super obrigada pela participação e conte com a gente sempre e até o teu episódio agora. Até onde você no episódio. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Fernanda. Obrigada aí, todo mundo que está ouvindo. E vamos embora, né? Vamos tocar. Vamos tocar Fechou. para